Dando continuidade à questão de torneamento, já tenho a minha peça aqui, onde já fiz as configurações iniciais, já identifiquei as características que eu quero usinar. Então tem minhas características, parte frontal, parte interna e um canal frontal. Então, feito todas essas configurações, podemos dar sequência então à minha usinagem. Então eu vou usar aqui os ciclos de usinagem, e para eu ativar aqui as opções eu tenho que escolher a ferramenta primeiramente, ou por aqui ou por aqui. Vou ativar por ferramenta, escolher a ferramenta, no caso aqui é uma externa, vou usar uma W.8. Então, encontrar ferramentas, ele me abre a biblioteca e eu escolho a ferramenta que eu já identifiquei, já criei, já alinhei aí com o meu pós-processador, todas as configurações necessárias aí para minha ferramenta ficar alinhada com o meu pós, com o gráfico desse pós que eu estou usando. Então, essa é a ferramenta que eu quero usar, seleciono, posição eu tenho que identificar, qual é a posição que vai ficar lá na torre, em torre eu tenho que ver se é horário ou anti-horário que eu vou trabalhar, ajusto os dados de corte que eu vou utilizar e dou um OK. Então já apareceu a ferramenta aqui para mim e agora eu vou escolher uma estratégia de usinagem. Vou clicar aqui, vou usar a opção de desbaste, então vou preencher os dados conforme a minha necessidade. Aqui já vou usar esses dados aqui mesmo, só alterar aqui incremento, o restante eu vou deixar com essas configurações, ativar o bruto atual, entradas e ligações a princípio vou deixar assim, controle, direção de corte eu vou deixar automático e vou dar um OK. Então ele vai pedir para selecionar as características da usinagem que eu quero fazer. No caso eu quero fazer esta usinagem aqui primeiro. Vou deixar em torneamento para facilitar para mim. Dou um OK. Ele vai aparecer a seta onde começa e onde termina as características. E aqui nesse final, essa parte de cima eu não quero usinar, só quero a parte da frente. Então venho aqui, dou um clique em cima dessa estrelinha e venho trazendo com o mouse aqui até onde eu quero que ela fique. No caso eu quero que ela fique aqui, clico novamente e confirmo. Ele vai pedir um ponto de início da minha usinagem, vou levar com o mouse aqui próximo de onde eu quero começar, um pouquinho acima, e ele já cria a usinagem aí para mim. E agora eu posso estar lapidando a minha conforme a minha necessidade. Então, vendo a minha usinagem aqui, ela passou do ponto que eu queria. Lembrando que eu tenho essa parte aqui do bruto frontal ainda. Eu só quero tirar esse excesso dessa parte aqui. Então, como ela foi demais aqui, eu vou tirar o bruto. Eu quero que ela fique um pouquinho acima dessa parte aqui. Eu vou fazer uma pré-configuração aqui, um ajuste aqui de usinagem. Então, eu clico duas vezes em cima. Vou vir aqui, entradas e ligações. E aqui, enfim, eu vou botar um valor para ficar correspondente ao que eu quero. Vou ativar novamente o bruto, venho aqui no ícone de máquina, clico em cima e vou atualizar o bruto. Atualizei, então ele vai ficar com essa configuração. Venho novamente aqui em desbaste, vou deixar as mesmas configurações, dou um OK e ele vai pedir para selecionar o que eu quero fazer. No caso agora eu quero fazer essa parte aqui, então ele vai dar o início e o fim, então eu vou aumentar aqui. E vou aumentar aqui para ele passar do bruto. E está aí a usinagem da face. Agora eu vou atualizar o bruto. Ficou com essa configuração. E agora eu vou tirar esse excedente que ficou de material aí. Novamente aqui em desbaste. As mesmas configurações. Dou um OK. Vou desmarcar aqui o meu bruto para não atrapalhar na minha visualização. E agora eu quero fazer essa parte aqui. Novamente. Confirmo. Novamente, e agora vou ver o que eu quero fazer. Eu quero diminuir essa extensão aqui, quero até aqui, e ele me dá essa configuração. Mas eu não quero que ela trabalhe nesse sentido aqui. Então venho aqui em desbaste novamente, vou lá em controle e colocar torneamento horário. E ele muda a direção de corte. Então era essa usinagem que eu queria fazer, essas 3 etapas aí. E agora vou dar um passe de acabamento. Nesse caso aqui eu vou usar a mesma ferramenta. Venho agora aqui em acabamento de torneamento, vejo o que eu quero configurar aqui de usinagem, confirmo as linhas que correspondem à usinagem que eu quero fazer e vai dar o começo e o fim. Novamente venho aqui e ajusto, vou fazer um pré-ajuste aqui e agora
podemos simular a usinagem. Vou usar o simulador mesmo para me ver os movimentos da peça, que eu posso controlar a velocidade, se eu quero mais rápido ou mais devagar, e aí fazer então a usinagem externa aí da minha peça. Então essa parte aí pronto, venho aqui nesse ícone mover ferramenta, coloco para ponto de troca, e agora eu vou escolher minha próxima ferramenta, que vai ser esse canal frontal. Ferramenta, canal, encontrar ferramenta, vou usar um sangrador côncavo ou sangrador frontal, como queiram chamar, né? Vou usar um aqui de 2 mm, vou selecionar, posição na torre, os dados de corte correspondente, tá aí a minha ferramenta, e agora eu vou selecionar a característica correspondente. Então venho aqui novamente nas estratégias de usinagem, desbaste de canal. Então aqui eu tenho várias opções para preencher e utilizar, então eu vou deixar sequencial, incremento de corte eu vou deixar 2, sobre metal em Z2, em X vou deixar assim, avanço ponto 12, velocidade de corte 120, vou deixar com essa configuração, então ok, e ele vai pedir para selecionar as linhas correspondentes a essa usinagem, então venho aqui, clico em cima, aí está o perfil que eu quero fazer, confirmo, dou ok, confirmo novamente, e aí ele já fez o desbaste. Posso clicar em cima e simular por aqui mesmo para ver o movimento de ferramenta. Então eu vou fazer entrada aí, sai fora, faz aí, ativar o bruto, vou atualizar esse bruto, atualizado. Aqui só vou botar uma aproximação do meu bedame para não vir lá de trás. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui assim, dou um ok, arrasto aqui para cima da minha usinagem, para ele fazer primeiro a aproximação e depois fazer o desbaste. E agora eu vou usar a mesma ferramenta e fazer o acabamento. Vou lá em acabamento de canal, escolho os dados de corte que eu vou usar, e dou um ok, escolho a estratégia, desativo aqui o bruto se estiver atrapalhando, venho aqui, escolho a característica correspondente ao que eu quero fazer, então ele vai dar o início e o fim aí do perfil e confirmo. Então agora simular o acabamento, vou simular por aqui mesmo, eu vou dar uma lapidada no bruto para deixar menos material no fundo e vou atualizar o bruto agora e vou vir aqui ponto de troca e agora fazer a usinagem interna. Escolhi a ferramenta, agora interno, vou usar uma T RAID 0.8, seleciono, posição na torre, sentido de giro, os dados de cortes correspondentes à ferramenta que eu vou usar, e agora vou vir aqui, desbaste, ou melhor, vou primeiro colocar um valor de aproximação, ferramenta interna eu gosto de colocar um valor de aproximação, vou vir aqui, eu vou trazer a ferramenta mais ou menos nesse ponto aqui, dou um ok, e agora eu escolho a estratégia, no caso aqui desbaste, os dados de corte correspondente à ferramenta que eu vou usar, seleciono agora a característica que corresponde à usinagem interna, tanto aí a usinagem, posso estar fazendo uma simulação por aqui, para estar fazendo uma pré-visualização de como ela se comporta, aqui eu posso regular minha velocidade, então a princípio é isso aí, vou atualizar o bruto, atualizei no bruto, e agora vou usar, aqui é só para fim de demonstração, a mesma ferramenta para acabamento, então venho aqui, acabamento, torneamento, coloco as informações correspondentes à ferramenta, seleciono as características da minha usinagem interna, então aí eu posso visualizar a minha usinagem. Então a ferramenta, quando faz o acabamento, ela fica dentro da peça, eu preciso colocar um valor de afastamento, venho aqui em rápido, então coloco uma coordenada para sair, Z5, dou um ok, confirmo, e a ferramenta vem para fora. O desbaste ela volta automaticamente para fora, mas o acabamento você tem que se atentar porque ela vai ficar aqui dentro da peça, tá? Então voltou para fora, vem aqui, ponto de troca, dou um ok, e agora eu vou fazer a simulação dessa usinagem. Então eu vou continuar da minha ferramenta 9 aqui, que é o meu bedame, então eu posso ver perfil
e ativar para ela aparecer meia peça, ajustar a velocidade, então ok. E agora fazer a usinagem interna aqui. Então vou mostrar para vocês um pouco dessa questão aí, importando um arquivo, uma montagem já de fixação, bruto e peça, e a usinagem dessa peça aí com o bruto no formato da peça. Então tá aí a minha peça usinada. Para desativar isso aqui, clico novamente e venho aqui e desativo. Então tá aí a usinagem. Caso eu queira tirar o gráfico de máquina, eu venho aqui e deixo só aparecendo a fixação. Clico aqui, some a fixação, fica só a peça. Então tá aí a usinagem dessa peça aqui em formato de fundido, feito aqui no EDCAM. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar mostrando a opção de sistema automático de usinagem aqui que tem à disposição dentro do EDCAM. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, comentem e até o próximo vídeo.